Olá, bem-vindos à 12ª aula de Introdução à Física Estelar. Na última aula a gente falou sobre o nascimento das estrelas, sobre formação estelar, e desta vez a gente vai falar da vida deles, sobre evolução estelar. Bom, já aprendimos que o que sabemos sobre a evolução estelar vem na maior parte de modelos estelares, já que não conseguimos observar esta evolução ocorrer ao vivo, porque ela é lenta demais para isto. E também já adiantamos o resultado principal desses modelos, de que de longe, o parâmetro mais importante que determina o destino de uma estrela é sua massa. E o segundo mais importante, mas já bem menos, é a composição química. A massa influencia em tudo. Quanto maior é a massa de uma estrela, tanto maior são densidade, pressão e temperatura no interior. Tanto mais rapidamente decorre sua evolução, e tanto mais longe vai a fusão nuclear no seu interior, tanto mais elementos podem ser formados no caroço ou nas camadas acima do caroço da estrela. Então, voltando para a massa, sendo isso o parâmetro principal que nos define tudo, vamos repetir primeiro quais são as faixas de massa das estrelas. Para objetos menores de 0,072 massas solares, a temperatura no caroço não chega a 10 milhões de Kelvin, o que tem como consequência que nesses objetos não ocorre fusão nuclear estável. Aí a gente tem uma não-estrela, a gente pode chamar isso de estrela frustrada ou anã marrom, ou se a massa está menor ainda, um Júpiter. A gente já mencionou isso na aula anterior, então isso é o limite inferior de massas estelares. E o limite superior é bem menos bem definido. Aqui vamos adotar 150 massas solares, mas dependendo dos cálculos pode variar entre 60 e 250 massas solares. Ela é dada pelo fato de que, para massas tão altas, a fusão nuclear já começa antes que o objeto propriamente se forma, antes da relaxação do objeto em uma forma estável. Aí, o que queria se tornar estrela já se desfaz antes de se formar propriamente, também já mencionado na aula anterior. E então, entre os dois limites, temos fusão nuclear estável no interior do objeto, tal que aí temos uma estrela comum. E toda estrela começa como estrela da sequência principal, que também às vezes é chamada de estrela anã. O Sol é uma delas. Olhando um pouquinho mais de detalhe, talvez a gente quer subdividir esta faixa de massas para estrelas em subfaixas, porque dependendo da massa da estrela, sua evolução e seu destino ocorre de maneira diferentes. E normalmente se distingue em estrelas de baixa massa e estrelas de alta massa. As de baixa massa vão até 8 massas solares. Ou seja, o Sol é uma estrela de baixa massa. E acima disso temos as estrelas de alta massa. Este limite entre estrelas de baixa e de alta massa também não é muito bem definida, dependendo das fontes que você consulta, pode ir de 2 a 10 massas solares, mais ou menos. Então, cuidado também com este limite. Nesta aula usamos 8, mas se vocês veem outros valores em outras fontes, não é impossível isso ocorrer. Às vezes, os astrônomos ainda definem uma terceira massa, a faixa de estrelas de massa intermediária, que
normalmente é de 4 a 8 massas solares, então subdividem a faixa de estrelas de baixa massa em duas faixas ainda. Mas vamos lá, vamos agora ver o que os modelos dizem de como ocorre a evolução estelar e toda estrela começa com uma fase de queima de hidrogênio, também chamada de sequência principal. Como dito, para isso ocorrer esta queima de hidrogênio é necessário a temperatura no caroço alcançar 10 milhões de Kelvin. E isso vocês já ouviram várias vezes. Nesta temperatura, a queima de hidrogênio ocorre por um processo que é a cadeia próton-próton, ou ciclo próton-próton. A gente viu este já várias vezes. Isso também já ouvimos várias vezes, mas já que é tão importante, por que não repetir? A base desta geração de energia é o fato de que a massa do produto, um núcleo de hélio, é uns 7 partes em mil menor que a massa dos produtos de entrada, os 4 átomos de hidrogênio, ou 4 prótons. E esta perda de massa significa uma energia liberada, já que massa é energia, segundo uma das fórmulas mais famosas da relatividade. E um pouquinho de massa corresponde a muita energia, já que o fator que aparece nesta fórmula C enquadrado é muito grande, tal que com todo o hidrogênio que temos numa estrela, temos uma fonte quase inesgotável de energia. E o que também já aprendimos sobre esta cadeia próton-próton é de que a produção de energia é proporcional à temperatura na quarta potência. Mas há um segundo processo de queima de hidrogênio, de formação de hélio a partir de hidrogênio, que entra em ação assim que temos temperaturas acima de 15 milhões de Kelvin. Para alcançar essas temperaturas no caroço, uma estrela tem que ter uma massa de 1,2 massas solares ou mais. Aí esse outro processo é o ciclo CNO, naquela um átomo que oscila entre ser carbono, nitrogênio e oxigênio, serve como catalisador para esta queima de hidrogênio acontecer. Esse processo a gente também conheceu já na aula sobre nucleossíntese. E lá também aprendimos que esse ciclo CNO é muito mais dependente da temperatura que a cadeia próton-próton. Ela aumenta com a temperatura com a quase 20ª potência da temperatura, tal que se a temperatura aumenta, logo ela vira processo predominante de queima de hidrogênio. Aqui vemos em função da temperatura, como numa escala logarítmica, obviamente, como cada uma desses dois processos aumenta com a temperatura, aí se vê que já para temperaturas acima de 17 milhões de Kelvin, o ciclo CNO ultrapassa a cadeia próton-próton. E igual como no Sol, aqui de novo uma figura que eu copiei da aula sobre o Sol. Esta energia produzida no núcleo é transportada de dentro para fora. Aí, afinal, na superfície da estrela, a luz escapa, o que faz que a estrela brilha. E uma estrela destas, no seu caroço, é queimado hidrogênio para formar hélio, é chamada de estrela anã, ou estrela da sequência principal. Como dito, o Sol é uma delas. E a energia que pode ser liberada desta maneira é tanta que uma estrela pode brilhar por
bilhões de anos, dependendo, estrelas de alta massa têm vidas um pouco mais curtas, ou muito mais curtas, e estrelas de baixa massa mais longas, mas para uma estrela como o Sol, isso fornece energia para brilhar por bilhões de anos. Isso já é da ordem de 80 a 90% da vida inteira da estrela. E a fase sequência principal é uma fase de equilíbrio, como já mencionado na aula sobre o Sol, tal que o brilho da estrela é bastante constante durante esta fase toda. A gente já viu isso na aula sobre o Sol, o quanto a luminosidade, por exemplo, mas também raio e temperatura do Sol quase não mudam durante uns quase 10 bilhões de anos. Isso ocorre, em geral, em estrelas da sequência principal. Vamos nos interessar como, nesta fase da sequência principal, o transporte de energia do núcleo até a superfície da estrela ocorre. Os processos a gente já conhece de sobra, né? A gente já falou bastante sobre transporte por radiação e transporte por convecção. O que queremos saber neste caso é onde na estrela ocorre qual dos dois, e de novo isso vai depender da massa da estrela. Só de lembrete, a condição para que temos convecção e não radiação é que o gradiente de temperatura adiabático é muito menor do que o gradiente de temperatura verdadeiro. Mas isso não nos diz muito, é mais fácil olhar o que isso significa na prática. Isso vai ser o caso, por exemplo, quando a opacidade do gás é alta. Aí a radiação não tem chance nenhuma para transportar muita coisa, já que é bloqueado pelo gás, né? Num gás ionizado, para mim isso faz parte da primeira condição, já que um gás ionizado, consistindo de partículas carregadas, é praticamente sempre opaco. De qualquer jeito, isso não importa muito para as reflexões que vamos fazer agora. E no terceiro caso, quando temos uma fusão nuclear acontecendo com uma taxa de geração de energia dependendo muito fortemente da temperatura. Esse é o caso, por exemplo, nos processos triplo alfa e no ciclo CNO. E assim conseguimos determinar em função da massa como vai ser o transporte de energia nas regiões internas e externas da estrela, começando com estrelas de alta massa, quer dizer, acima de 1,2 massas solares, que é justamente a massa limite para o ciclo CNO ser o processo predominante de queima de hidrogênio no caroço da estrela. Aí a gente acabou de dizer que isso implica numa zona convectiva, então no núcleo de estrelas de alta massa temos transporte por convecção, enquanto mais para fora a radiação dá conta do transporte de energia e lá temos uma zona radiativa. Diminuindo de massa para abaixo de 1,2 massas solares, o próprio Sol tem uma massa nesta faixa. Aí no núcleo temos o ciclo próton-próton dominando, e nosso núcleo vai ser radiativo. E agora temos na parte exterior convecção. Por quê? Porque para estrelas desta massa, as partes exteriores têm temperaturas tão baixas que o gás neles tem alta opacidade. A gente viu numa das aulas sobre atmosferas estelares que a opacidade aumenta quando a temperatura diminui. Aqui temos uma figura daquela aula que mostrava isso, as curvas subindo quando se vai para a esquerda.
Isso é de fato o que a gente aprendeu sobre o Sol, que o Sol em cima do núcleo tem primeiro uma zona radiativa e acima disso uma zona convectiva. E por fim, nas estrelas de mais baixa massa, esta zona convectiva vai até o centro, ou seja, a estrela inteira é convectiva. O limite de massa para aquela, isso é o caso, varia de fonte para fonte. Aqui, de onde eu copiei esta figura, diz 0,4 massas solares, mas eu também já vi 0,3. Como dito, todas as estrelas começam suas vidas na sequência principal. O que muda, dependendo entre uma estrela e outra, é que o montante de hidrogênio que está sendo queimado, a taxa de queima disso, depende fortemente da massa, tal que a luminosidade, a energia total irradiada para fora pela estrela, depende da massa e desta maneira a luminosidade é proporcional à massa da estrela na 3,3ª potência. Estrelas de alta massa também têm raios maiores, o que não é surpreendente, o que talvez seja um pouco surpreendente que eles não são tão mais maiores assim. O raio aumenta apenas com a 0,78ª potência da massa. E por fim, pegando mais uma vez a lei de Stefan Boltzmann e desta vez explicitando a temperatura e substituindo para luminosidade e raio as suas dependências com a massa, substituindo então cada um como alguma constante vezes m elevado à potência aqui de cima nesse slide, chegamos ao resultado de que a temperatura também aumenta com a massa e vai com a massa a 0,435ª potência. Isso acho que é um bom exercício para casa, é simples, é só pegar o fato de que a luminosidade é proporcional à superfície, ou seja, ao quadrado do raio, e a quarta potência da estrela, explicitar nesta relação a temperatura e substituir por R e L alguma constante vezes a massa na 3,3ª, respectivamente 0,78ª potência, e aí vocês vão ver que a temperatura então é proporcional à massa vezes esta expoente aqui. E então, sabendo que a temperatura e luminosidade aumentam com a massa da estrela e também de que maneira eles aumentam com a massa da estrela, a gente pode posicionar as estrelas em função das suas massas, as estrelas da sequência principal, em função das suas massas no diagrama Hertzsprung-Russell, como é feito aqui. Agora a unidade do eixo Y é em unidades da massa da luminosidade solar. E é óbvio que as estrelas vão ocupar uma diagonal desses. Quando a luminosidade aumenta, a temperatura aumenta também e vice-versa. De novo, cuidado com o eixo X, que tem uma escala decrescente. Isso explica porque vemos tantas estrelas aglomeradas ao longo mais ou menos desta linha, quando a gente mede a temperaturas e luminosidades das estrelas. É um estágio evolutivo de todas as estrelas, inclusive o estágio evolutivo naquela as estrelas passam a maior parte do tempo. Então a gente vai na prática realmente achar muitas estrelas ocupando esta sequência principal.
E ao contrário do que antigamente os astrônomos acharam, a sequência em si não é uma sequência no tempo, não é que as estrelas evoluem ao longo desta sequência. O que varia ao longo desta sequência é a massa da estrela, mas todas as estrelas estão lá na sua primeira fase da vida. Como já mencionado, não apenas a massa influencia na posição de uma estrela no diagrama, no caso, na sua fase de sequência principal, mas a metalicidade também um pouco. Para um conjunto de estrelas todas com a mesma metalicidade, o que vamos ver é bastante comum na prática, isso faz como que a posição da sequência principal como um todo varia com a metalicidade. Como mostra esta figura aqui, ignorem a parte em cima. Lá se tem estrelas que não estão mais na sequência principal. Eu não achei uma figura que mostrasse bonitinho as sequências principais para todas as metalicidades. Achei apenas esta, onde pelo menos a parte inferior da sequência principal ainda está lá e todas essas partes inferiores mostram as sequências principais correspondendo a diferentes metalicidades. Como se explica esta dependência da posição da sequência principal da metalicidade? Estrelas ricas em metais são mais vermelhas que as pobres em metais da mesma massa. Por quê? Porque eles têm um maior número de elétrons por átomo, e esses elétrons absorvem luz, tal que essas estrelas de maior metalicidade têm maior opacidade também. O que faz que a radiação vindo de dentro da estrela aplica uma maior pressão nos átomos na superfície da estrela, o que empurra eles mais para fora, tal que estrelas dessas têm um raio maior. E inflando a estrela, aí a temperatura na superfície vai diminuir, o que torna ela mais vermelha. Usando o fato de que a luminosidade da estrela, ou seja, a taxa com aquela ela irradia a energia para fora, é proporcional a esta potência da massa, também conseguimos estimar como o tempo de vida, aqui denotado por tau, vai depender da massa. Quer dizer, o tempo de vida na sequência principal, aqui abreviei por SP. Sequência principal, talvez isso ocorra mais vezes nesta aula. Simplificando, pode-se dizer que o tempo de vida na sequência principal é simplesmente a energia disponível dividida pela taxa de energia queimada por unidade de tempo, ou a taxa de energia emitida por unidade de tempo, ou seja, deve ser proporcional à massa dividida pela luminosidade. E assim chega ao resultado de que o tempo de vida é proporcional à massa elevado a menos 2,3 potência, o que significa que estrelas de baixa massa têm vidas mais longas que estrelas de alta massa. Bom, obviamente isso é uma simplificação, não todo combustível, quer dizer, não todo hidrogênio numa estrela vai ser queimada. As camadas exteriores, por exemplo, nunca chegam a fazer queima de hidrogênio. E um monte de outros detalhes complicam esse cálculo, mas em geral continua a verdade de que quanto maior a massa, tanto mais curta a vida da estrela na sequência principal. E fazendo os cálculos um pouco mais sofisticadamente, se vê que, por exemplo, o Sol vive uns 10 bilhões de anos na sequência principal.
e que estrelas com massas abaixo de 0,85 massas solares têm tempos de vida maiores que a idade atual do universo. Este é estimado em 13,8 bilhões de anos. A gente vai chegar na idade do universo nas aulas sobre cosmologia, mas já adianto este número. Então, estrelas abaixo desta massa de 0,85 massas solares nem tiveram tempo para sair da sequência principal. Então, todas as estrelas com massas abaixo disso ainda deveriam estar na sequência principal. Como já mencionado várias vezes, a sequência principal é de longe a fase mais longa da vida de uma estrela, corresponde a 80 a 90% da vida total de uma estrela. Em consequência, também pode-se dizer que a maioria das estrelas que você observa ainda estão nesta fase, tal que uns 90% das estrelas observadas estão na sequência principal. E durante toda esta maior parte da vida da estrela, ela quase não se muda. Eu falei antes que está parada no diagrama Hertzsprung-Russell. Porém, isso não é totalmente verdade. Ela se mexe sim um pouquinho nesse diagrama, quer dizer, varia um pouco de luminosidade e temperatura, mas muito lentamente. Bom, a gente já sabia isso para o Sol. Na aula sobre o Sol mencionamos que luminosidade, raio e temperatura efetiva mudam muito lentamente. Atenção, é muito lentamente mesmo. A escala X é em giga-anos, então estamos falando de uns 50% ou algo assim durante uns 5 giga-anos. Então é pouco mesmo, mas a gente quer saber, entender mesmo assim, por que acontece esta evolução lenta. Isso tem a ver com o fato de que a nossa estrela afinal muda, né? No seu núcleo estamos transformando o tempo todo o hidrogênio em hélio, 4 partículas em uma, então a massa molecular média no centro ou no núcleo está aumentando. Podemos explicitá-la na lei dos gases ideais, tanto faz se usamos o μ ou m barra, os dois diferem só por uma constante, a massa do átomo de hidrogênio. E fazendo isso, vemos que para ela aumentar, ou a densidade no núcleo tem que aumentar, ou a temperatura ou a pressão diminuir. E no caso de uma estrela na sequência principal, o que acontece é este último, é a pressão do gás no núcleo que diminui. Isso faz o núcleo se contrair e isso libera energia gravitacional potencial. E o que acontece em consequência disso, de novo, vai depender da massa da estrela. Em estrelas de baixa massa, metade desta energia liberada na contração do núcleo é irradiada para fora e metade esquenta o gás, obviamente do núcleo, mas também um pouco do gás da camada acima do núcleo. E isso faz como que naquela camada começa a queima de hidrogênio e a taxa de geração de energia aumenta. E por isso a luminosidade da estrela. Isso porque o aumento da temperatura influencia muito mais do que a lenta redução da abundância do combustível, no caso o hidrogênio. E o raio e a temperatura da estrela também aumentam, como a gente já viu que acontece no Sol. Agora uma parte mais complicada, o que acontece em estrelas de alta massa quando o núcleo se contrai, as fontes se contradizem. Nesses slides eu tentei compilar aqueles fatos sobre aquelas as fontes concordam.
Uma coisa que sabemos que essas estrelas de alta massa, por fazerem o ciclo CNO no seu interior, têm um núcleo convectivo. Isso significa que o material dentro do núcleo é misturado rapidamente, o núcleo é homogêneo. Isso também impede que a zona acima do núcleo comece a queimar hidrogênio. Muito pelo contrário, ela até diminui, e junto com ela a zona convectiva. Isso faz como que o material que antigamente era a parte exterior do núcleo não está mais sendo misturado com o resto, onde temos ainda aumento do hélio, onde ainda acontece a queima e a hidrogênio continua diminuindo e hélio aumentando, tal que se forma um gradiente da composição química. Este encolhimento da zona convectiva continua até que ela não está mais lá. Isso normalmente acontece antes que todo o hidrogênio é queimado. E assim a queima de hidrogênio para, com ainda uma abundância de hidrogênio sobrando de 5%. E obviamente quando não temos mais a fonte de energia no núcleo, ele se contrai mais e libera mais energia potencial. E aí o envelope cresce, igual como no caso de estrelas de baixa massa, e dependendo da fonte, a temperatura na superfície da estrela diminui ou aumenta. É esta parte que me deixa um pouco confuso. Bom, aqui um resumo da sequência principal em um slide. Olhando para esse slide em paz mais tarde. Como dito, a sequência principal é a primeira fase da vida de uma estrela, e se a estrela tem menos que uma meia massa solar, isso é a única fase da vida de uma estrela. Se a estrela então tem temperatura, tem massa abaixo desses 0,5 massas solares, ela nunca alcançará a temperatura necessária para começar algum outro processo de fusão nuclear. Então, a única coisa que a estrela faz é queimar hidrogênio para virar hélio. E aí, quando esgota esse hidrogênio no caroço, a estrela morre passando por uma fase chamada anã azul e depois vira uma anã branca de hélio. Mas eu acabei de falar que todas as estrelas abaixo de 0,85 massas solares nem chegaram a terminar sua fase de sequência principal ainda, então todas essas estrelas com massas abaixo de 0,5 massas solares ainda deveriam estar na sequência principal. E ainda não devem existir anãs azuis ou anãs brancas de hélio, pelo menos não formadas desta maneira. Surpreendentemente se acha sim anãs brancas de hélio, mas eles provavelmente têm uma outra origem, ou devem ter uma outra origem, se os modelos não estão totalmente errados. Se acha que pode se tratar de estrelas que tinham núcleos de hélio, mas que perderam as camadas externas, por exemplo, por interação com outras estrelas, e o que sobra deles é justamente uma anã branca de hélio. Tá, mas nas estrelas de massas maiores que 0,5 massas solares, o que acontece quando neles no caroço se esgota o hidrogênio? Obviamente nunca vai esgotar totalmente, sempre vai sobrar algo, mas talvez com densidade baixa demais para ainda os átomos se encontrarem e fazerem esta queima de hidrogênio. Mas não é nem isso que termina a fase sequência principal nestas estrelas.
O que acontece primeiro é que o núcleo não suporta mais as camadas acima. Isso acontece quando a densidade de partículas nele diminui demais, quando demais conjuntos de 4 átomos de hidrogênio foram transformados em átomos de hélio e a massa molecular média fica alta demais. Isso é o caso quando o núcleo, agora feito predominantemente de hélio, alcança uma massa limite que foi primeiro calculada pelos físicos brasileiros Mário Scheinberg e da Índia Chandrasekhar. A gente não vai reproduzir esta dedução desta massa limite, que é mais complexa, ocupa 4 páginas no livro, para quem está interessado nela. Aqui só o resultado. Em unidades da massa total da estrela, esta massa de Scheinberg-Chandrasekhar é proporcional ao quadrado das razões das massas solares no envelope e no núcleo. E no núcleo vamos ter hélio totalmente ionizado, quer dizer que para cada núcleo de hélio de 4 vezes a massa de um átomo de hidrogênio, temos 2 elétrons, ou seja, 3 partículas em total têm uma massa de 4 massas de hidrogênio, então a massa média é de 4/3 massas de um átomo de hidrogênio. E no envelope temos um gás ionizado da composição solar, o valor para mim calculamos na aula sobre interiores estelares. E substituindo esses valores na fórmula, obtemos que o limite de Schönberg-Chandrasekhar é da ordem de 10% da massa total da estrela. Mesmo depois desta observação, vamos continuar com a formulação quando o hidrogênio no caroço se esgota. E o que acontece é que o caroço agora não queimando mais hidrogênio, não tendo mais uma fonte de energia, se contrai. Aí a camada acima do caroço cai em cima do caroço e por isso se comprime, se esquenta e começa lá a queima de hidrogênio. E a taxa de produção de energia total produzida nesta nova camada de queima de hidrogênio é maior do que ela era no caroço, tal que o envelope da estrela se esquenta e expande, e quando você infla a estrela, a superfície dela resfria de novo. Isso é um bom exemplo da regra geral que eu mencionei já na aula anterior, de que o que acontece com o envelope da estrela é normalmente o oposto do que acontece com o caroço, enquanto o caroço está se contraindo e aquecendo, o envelope expande e resfria. Isso não é nada óbvio ou intuitivo, mas se você calcula direitinho, usando todas as leis de física, o novo estado de equilíbrio, você chega nisso. Então, enquanto o caroço se contrai e esquenta, a estrela como um todo, quer dizer, a parte de fora, o envelope, expande e resfria. Bom, quando isso acontece, a estrela primeira passa por uma fase de transição chamada subgigante, que pode ser muito curta. Para estrelas acima de 1,25 massas solares é tão curta que raramente ou praticamente nunca flagramos uma estrela nesta fase. Durante esta fase de subgigante, a temperatura da estrela diminui até que ela chega naquele limite que a gente viu na aula anterior, aquela temperatura mínima que uma estrela pode alcançar sem se desfazer porque a convecção não dá conta do transporte de energia para fora, aquele limite de Hayashi.
E aí, chegando lá, a estrela se torna o que se chama uma gigante vermelha. E a partir de lá, a estrela não pode resfriar mais sem se desfazer. Aí, a partir de lá, a estrela sobe ao longo do limite de Hayashi. Vocês talvez lembram da aula anterior que isso era uma linha mais ou menos vertical no diagrama de Hertzsprung-Russell. Tal que a partir de lá, a estrela cresce a temperatura mais ou menos constante, segue mais ou menos o limite de Hayashi para cima. Nesta fase também a estrela desenvolve ventos fortes. E enquanto isso, o caroço que estava se contraindo e por isso se aquecendo e também se aquecendo um pouco por receber energia da camada acima, continua então se aquecendo. E como se compara uma gigante vermelha com a estrela da sequência principal que ela era antes? Primeiro, então, temos um caroço onde não há mais fusão nuclear. A fusão nuclear agora acontece numa camada acima do caroço. E, além disso, o envelope cresceu horrores. Aqui nesta imagem vocês veem que a envelope é maior que antes, mas isso ainda não conta toda a verdade, porque esta imagem não está totalmente na escala certa. Na escala certa, a gente vê que a estrela cresceu um montão ao se tornar gigante vermelha, por isso o nome gigante vermelha, né? Para o Sol, por exemplo, os modelos preveem que o raio dele cresce por um fator da ordem de 100. O que fará que seu raio fica da mais ou menos uma unidade astronômica, da mesma ordem que uma unidade astronômica. Então, o Sol chegará mais ou menos até a órbita da Terra. Os mais atuais modelos acham que não totalmente, que o Sol não chega a engolir a Terra, mas pelo menos a superfície do Sol chegará muito perto da Terra e o Sol engolirá Mercúrio e Vênus facinho. E com esta evolução que acabamos de descrever no diagrama Hertzsprung-Russell, começa então na sequência principal, esta sequência aqui do lado esquerdo desta figura aqui. Depois, na fase de subgigante, a estrela vai mais ou menos a uma altura, quer dizer, luminosidade constante para a direita, até chegar em quase o limite de Hayashi e a partir de lá segue o limite de Hayashi para cima, como mostram os finais dessas setas nesta imagem aqui. E num conjunto de estrelas que todos nasceram juntos, a gente vai ver estrelas em diferentes pontos ao longo deste ramo de subgigantes e deste ramo de gigantes vermelhos, porque eles estão em fases diferentes desta evolução subgigante-gigante vermelha, isso porque eles saíram da sequência principal em momentos diferentes, já que a vida na sequência principal deles era diferente de duração. O que faz que esses subgigantes e gigantes vermelhos a gente também vê como ramos no diagrama Hertzsprung-Russell ou cor-magnitude de um conjunto de estrelas grandes, uma população estelar. Em certa hora, o caroço vai alcançar os 100 milhões de Kelvin necessários para começar o processo alfa triplo que a gente também conhece da aula sobre nucleossíntese. Aquela transformação de 3 núcleos de átomos de hélio em 1 de carbono, naquela os 3 têm que se chocar praticamente ao mesmo tempo, porque senão o produto intermediário, o núcleo de berílio, decai de novo.
Então temos que ter praticamente um choque de 3 partículas ao mesmo tempo, o que é muito raro até quando temos essas temperaturas acima de 100 milhões de Kelvin. Naquela aula chamamos isso de gargalo da nucleossíntese estelar, porque ela demora milhões de anos para formar um montante significativo de carbono. Mas quando ele ocorre, a energia gerada vai com a 41ª potência da temperatura, o que faz que em estrelas abaixo de 2,25 massas solares, que tem um núcleo, se diz degenerado, um núcleo que tem uma pressão que não depende muito da temperatura, tal que a temperatura pode aumentar bastante sem que esta pressão aumenta muito. Esta energia gerada é usada para causar mais e mais desses processos triplo alfa e temos uma reação em cadeia. Dentro de pouco tempo, no núcleo inteiro, temos esta produção de carbono a partir de hélio. Esta ignição chamamos de helium flash, relâmpago de hélio. E o nome não é exagerado, é um processo tão rápido que ele é mais rápido do que os computadores conseguem calculá-lo. Mas aí vocês vão perguntar, como isso pode ser o gargalo da nucleossíntese estelar se ele acontece numa reação em cadeia? Não ia transformar todo o núcleo em carbono num tempo curtíssimo? Ele pode ser explosivo, mas ele termina rápido, antes de ter produzido tanto carbono assim. Logo o núcleo já se esquentou o suficiente para a pressão térmica voltar a conseguir inflá-lo. E em estrelas acima desses 2,25 massas solares, o helium flash nem acontece, o núcleo já consegue expandir desde o momento que ele ultrapassa esses 100 milhões de Kelvin. E o que acontece no resto da estrela enquanto no núcleo começa a queima de hélio para formar carbono? Acima dele há uma camada onde ainda temos hidrogênio suficiente e que também é quente o suficiente para fazer continuar a queima de hidrogênio. E acima desse temos o envelope onde acontece nada de fusão nuclear. E o caroço expande, já que ela tem uma nova fonte de energia que faz ela aumentar tanto de temperatura que ela expande de novo. E como diz a regra geral, isso faz como que o envelope se contrai e se esquenta. Então, a estrela fase que vem agora é menor que a fase de gigante vermelha e a estrela mais quente que uma gigante vermelha na superfície. No diagrama Hertzsprung-Russell, o resultado é este. No final da fase de gigante vermelha, a estrela chega lá no topo do ramo dos gigantes vermelhos e faz o tal de helium flash, o relâmpago de hélio. E depois migra para uma região à esquerda inferior do topo do ramo dos gigantes vermelhos, justamente por aumentar de temperatura e diminuir de tamanho, uma região que se chama ramo horizontal. E já que o caminho do topo do ramo dos gigantes vermelhos até o ramo horizontal é feito tão rapidamente, ele não é bem conhecido, nunca foi flagrado uma estrela fazendo esse caminho, mas o resultado final é que ela vai parar num novo ramo no diagrama Hertzsprung-Russell chamado ramo horizontal. Então, estrelas que se encontram lá estão fazendo justamente queima de hélio no
caroço, queima de hidrogênio numa camada acima do caroço e um envelope sem queima nuclear acima disso. Aqui se vê o exemplo de um ramo horizontal de um aglomerado estelar e também se vê porque ele obtém esse nome. Aqui vemos o ramo horizontal num diagrama Hertzsprung-Russell. É óbvio porque ele se chama ramo horizontal, é mesmo um ramo horizontal no diagrama Hertzsprung-Russell, um ramo de luminosidade quase igual para todas as estrelas que estão no ramo. E se trata de uma nova fase de equilíbrio bastante similar à sequência principal, só que com uma camada de queima de fusão nuclear a mais. Aliás, aqui embaixo se vê uma figura que mostra em uma escala mais realista a razão entre o tamanho inteiro da estrela e o tamanho do núcleo e da camada de queima de hidrogênio. No núcleo não temos apenas o processo triplo alfa, a produção de carbono acontecendo. Uma vez que temos suficiente carbono no núcleo, também ocorrem outros processos em paralelo. A gente viu esses processos na aula sobre nucleossíntese também, mas eu não falei muito sobre eles. Por exemplo, a captura de mais um núcleo de hélio faz como que parte do carbono é transformado em oxigênio. Isso acontece em estrelas até 4 massas solares. E em estrelas acima desses 4 massas solares, o oxigênio também pode começar a capturar hélio formando neônio e pode chegar até magnésio. É interessante também ver como esta evolução toda muda a luminosidade de uma estrela, por exemplo, a do Sol. Se vê nesta figura, depois da contração de protoestrela, o Sol fica numa luminosidade constante da ordem de 10 bilhões de anos, a fase de sequência principal. Depois aumenta de luminosidade para virar primeiro uma subgigante, depois uma gigante vermelha, continua aumentando até chegar no topo do ramo da gigante vermelha, onde ocorre o helium flash e depois cai de novo em termos de luminosidade e começa numa nova fase de constância, justamente a fase de estrela de ramo horizontal. É basicamente apenas a coordenada y do caminho que o Sol faz no diagrama Hertzsprung-Russell. Atenção também nas escalas de tempo nessa figura, ela é bastante inflada a partir de 12,1 bilhões de anos, ou giga-anos. Senão, a evolução no final da fase de gigante vermelha e do helium flash, etc., é tão rápida, era necessário inflar a escala de tempo um pouquinho naquela parte para chegar nesta figura. E aqui então o caminho que o Sol faz no diagrama Hertzsprung-Russell, subindo primeiro, saindo da sequência principal, subindo o ramo dos subgigantes e o ramo dos gigantes vermelhos até chegar no helium flash e depois descendo de volta até o ramo horizontal. Como continua a evolução do Sol e de estrelas similares, certa hora o hélio no caroço também se esgota. Aí, igual como quando o hidrogênio no caroço se esgotava, o caroço começa a se contrair de novo por não ter mais fonte de energia que sustenta e faz ele expandir. A camada acima dele, onde antes um monte de hidrogênio tinha se transformado em hélio, cai em cima
Esquenta-se e agora começa lá a queima de hélio. E acima desta ainda temos uma camada de queima de hidrogênio. E por final o envelope acima desta camada expande e resfria, bastante similar ao que aconteceu com o envelope na fase da gigante vermelha. Então de novo temos uma estrela que de fora tem aparência bastante similar a uma gigante vermelha, mais fria, mais enorme. E aqui se vê o caminho que a estrela faz no diagrama Hertzsprung-Russell. De fato, é um caminho que leva ele a uma região bastante próxima do topo do ramo das gigantes vermelhas, tal que faz um caminho praticamente assintótico ao ramo das gigantes vermelhas, e a gente chama isso mesmo o ramo assintótico. E chegando lá, o Sol será ainda maior e mais luminoso do que como gigante vermelha. Tal que nesta fase, sim, talvez o Sol chegará a engolir a Terra. E para se ter uma ideia de qual enorme o Sol será naquela fase, aqui algum artista fez uma interpretação artística de como poderia ser a aparência do Sol, visto não a partir da Terra, que talvez nem existirá mais, mas a partir de Marte. E então agora teremos uma estrela com 4 camadas, um núcleo de carbono, onde não temos mais não temos mais fusão nuclear. Acima disso, uma camada de queima de hélio, acima disso uma camada de queima de hidrogênio e acima disso um envelope enorme. E se você mostra tudo na escala, aqui vocês têm uma ideia de qual enorme será a estrela chegando na sua fase de ramo assintótico. Podemos continuar o nosso gráfico da luminosidade do Sol em função do tempo. Para isso temos que inflar a escala de tempo ainda mais no final e vemos que bem no final ocorrem umas oscilações. São basicamente pequenos helium flashes acontecendo na camada fronteira entre a camada de hélio e do núcleo de carbono. Chamamos esses de pulsos térmicos e a fase de TPAGB, do inglês Thermally Pulsing Asymptotic Giant Branch. E nesta fase, o Sol desenvolverá de novo ventos fortes, será ejetado um monte dos elementos formados durante a sua vida até lá, principalmente carbono, nitrogênio e oxigênio. O que explica por que temos tantos desses elementos no universo. São os elementos mais abundantes, além de hidrogênio e hélio. E podemos também traçar a continuação do caminho evolutivo que o Sol faz no diagrama Hertzsprung-Russell. Então, continuando a partir do ramo horizontal, faz esta última parte do caminho para chegar no ramo assintótico. Mas depois a história termina, pelo menos para estrelas como o Sol, mais precisamente para estrelas de baixa massa, até uns 8 massas solares. O que acontece? O caroço para de se contrair, agora sustentado por um novo tipo de pressão. Não vamos entrar em detalhes sobre essa nova pressão agora. Falaremos mais sobre ela na aula sobre anãs brancas, já que é a mesma pressão que sustenta estas. E que as camadas que estavam caindo em cima do caroço estão sendo rebatendo e parcialmente ejetados. Então o envelope agora é ejetado. O que sobra agora é o núcleo. E o núcleo nu de uma estrela morta é chamada de anã branca, e dependendo da massa que a estrela tinha, essa anã branca vai consistir principalmente de carbono e um pouquinho de oxigênio,
ou de oxigênio, um pouquinho de neônio e magnésio. E a parte que foi ejetada, o envelope, agora passa a ser chamada de nebulosa planetária. E sobre esses objetos teremos uma aula separada, aqui só umas imagens como spoiler. Em lugar disso, vamos olhar o que acontece com as estrelas de massa alta. No caso deles, a história ainda não termina com o esgotamento de hélio no caroço. Elas atingem no seu caroço temperaturas altas o suficiente para começarem a fazerem mais reações nucleares. E então, enquanto o caroço se esquenta, nele são produzidos cada vez mais elementos. E o princípio das camadas continua. No caroço está sendo queimado algum elemento acima disso, uma camada de queima de outro elemento acima disso, etc. E no final sempre tem uma camada de queima de hélio, acima dela uma camada de queima de hidrogênio e acima disso o envelope sem fusão nuclear. E quais são estas demais reações de fusão nuclear? A gente já viu eles na segunda aula sobre nucleossíntese. Aqui só um resuminho em imagens. Elas diferem parcialmente dos processos mostrados naquela aula, mas isso não é grave, é só para ilustrar mesmo. Acima de 600 milhões de Kelvin começa a queima de carbono, que produz neônio e libera um pouco de hélio de novo. A partir de 1,5 bilhões de Kelvin no caroço começa a ocorrer a queima de oxigênio, o que forma silício e libera um pouco de hélio. Já começando em temperaturas mais baixas, mas precisando de neônio, ocorre a queima de magnésio e um pouco de oxigênio é liberado no processo. E por final, a partir de 2,7 bilhões de Kelvin, silício pode ser queimado para formar ferro. É um processo que tem alguns passos intermediários, níquel e cobalto são formados no meio do processo. Mas a gente já sabe que a coisa não vai além disso, a não ser muito lentamente pelo processo S. Isto porque o ferro é o elemento de menor energia por núcleo. Ir além do ferro custaria energia e não acontece espontaneamente. Esta figura a gente também já viu naquela aula sobre a nucleossíntese. Ela mostra a energia de ligação por núcleo em função do número do elemento na tabela periódica. E numa fusão nuclear de um elemento para outro, a subidinha em nível de um elemento para outro é a energia liberada por núcleo nesta fusão. E se vê que em cada passo indo do hidrogênio primeiro para o hélio e depois subindo cada vez mais até o ferro, em cada passo se sobe por menos, cada fusão libera menos energia por núcleo. Isso também faz que cada fase é mais curta, porque a estrela não diminui muito de luminosidade de um estágio para o próximo. Aqui se vê isso no exemplo de uma estrela de 25 massas solares, enquanto a fase de queima de hidrogênio dura ainda 7 milhões de anos. A queima de silício para formar ferro dura apenas um dia. Aqui também se vê esta estrutura de camadas, a mesma coisa que antes, só que com mais camadas. Acima de um caroço de ferro temos uma camada de queima de silício, acima desta uma de queima de carbono, acima disso uma de queima de oxigênio.
uma de queima de hélio, uma de queima de hidrogênio e, no final, sempre o envelope sem fusão nuclear. Nesta fase, ou nestas fases, uma estrela de massa alta também desenvolve ventos fortes, o que explica porque esses elementos todos que estão sendo formados no seu interior são parcialmente liberados e existem fora das estrelas no universo. Mas a figura que eu mostrei antes era totalmente fora de escala, na escala certa. A todas essas camadas, o núcleo e todas essas camadas de fusão nuclear ocorrem apenas no centrozinho da estrela. A maior parte da estrela é envelope. E estas estrelas têm raios da ordem de, ou diâmetros da ordem de 1,6 bilhões de quilômetros. Se você posicionasse uma estrela desses na posição do Sol, elas chegariam até mais ou menos a órbita de Júpiter. Ou seja, são bichos gigantes, por isso que o nome que eles ganharam, que é o nome de supergigantes, acho que é bastante adequada. Na verdade, no diagrama Hertzsprung-Russell, as estrelas fazem caminhos oscilatórios, praticamente horizontais, quer dizer, mantendo sua luminosidade mais ou menos constante, mas oscila um pouquinho de esquerda para direita, dependendo de qual fase de queima nuclear eles acabaram de ignir. E nas últimas dessas fases de fusão nuclear mostrado antes, a evolução do núcleo é tão rápida que o envelope não consegue acompanhar. Faz meio que uma evolução independente do núcleo e a estrela fica parada no diagrama Hertzsprung-Russell. Seria muito bizarro nem se a gente viesse uma estrela mudar de temperatura dentro de um dia. Aqui se vê onde ficam os supergigantes no diagrama Hertzsprung-Russell comparado às estrelas de outras fases que a gente já conhece, e realmente eles ficam no lado superior direito, onde ficam as estrelas de maior tamanho. Mas certa hora, na verdade bem antes do que para estrelas de baixa massa, já que a evolução dessas estrelas de alta massa é muito mais rápida, certa hora essas estrelas também chegam ao seu fim. Quando acontece isso, é quando aquela pressão de degenerescência eletrônica que eu mencionei, mas que eu deixo de apresentar direito para a aula que vem, também não consegue mais conter todas as camadas que estão caindo acima dele. Isso acontece quando a densidade no caroço chega a uns 5 trilhões de quilogramas por metro cúbico e a temperatura a uns 7 bilhões de Kelvin. E quando isso acontece, o caroço literalmente implode. E seguindo a nossa regra de que o resto da estrela sempre faz o oposto do caroço, o resto da estrela explode numa explosão gigante chamada supernova de colapso de núcleo. Teremos uma aula sobre supernovas também. Aqui só uma imagem do que resta depois de uma supernova. E o que sobra no meio, o caroço implodido. Numa estrela de alta massa, mas ainda não das massas mais altas, até uns mais ou menos 25 massas solares. O que sobra no meio é uma estrela de nêutrons, um objeto que, como o nome já diz, consiste praticamente só de nêutrons. Pode ser interpretado como um núcleo de átomo gigante. Vamos ter uma aula sobre esses objetos também. E no caso das estrelas de maior massa,
talvez sobre nada, mas essas teorias ficam cada vez mais descartadas. O que é mais provável é que o que sobra é tão denso que nada mais consegue conter o colapso total desses núcleos, dessas estrelas, e que eles viram buracos negros, e sobre esses vamos ter uma aula também. Bom, aqui um pequeno resumo em imagens dos diferentes destinos, evoluções e destinos que uma estrela pode levar, dependendo da sua massa. Uma outra figura querendo mostrar isso, esta figura tenta também levar em conta um pouquinho as escalas de tempo, mostrando que estrelas de baixa massa têm vidas mais longas que estrelas de alta massa. Foi isso sobre a evolução estelar. O que eu não mencionei nesta aula, que estrelas em certas fases da vida podem mostrar pulsações, aí se chama eles de estrelas variáveis. A aula que vem vai ser sobre esses.